Manuel, e se essas empresas quebrarem? Problema delas, não? Se uma delas tropeça, o índice vai cair. E se o índice vai cair, isso aqui gera toda uma avalanche em todo o sistema. Olá, senhoras e senhores. Mais uma bomba. E é uma bomba aí que todo mundo já tá falando. E tem aquela história, né? Quando todo mundo tá falando, será que vai acontecer mesmo? Mas eu quero trazer para você aqui um retrospectivo histórico de uma bolha muito semelhante que aconteceu ali no início dos anos 2000 e que aparentemente o enredo que está sendo construído nessa bolha atual tem similaridade com o que aconteceu lá nos anos 2000. Mas você já sabe, você é um AVP Lover raiz, você fez a gente bater essa marca incrível de chegar a 100 mil, eu, Luizão, Lucas e toda a equipe tá feliz e eu vou deixar aqui o meu joinha, porque eu já sei que você já deu joinha, você já tá inscrito e você já tá com a nossa meta audaciosa de chegar nos 500k. Não vou colocar o horizonte, porque aqui eu vou deixar aberto para vocês nos comentários falar quando que o canal da UVP Capital vai chegar nos 500k. E fala aí também se o seu programa aqui de Tradição Conexão Capital está engrandecendo aí os seus conhecimentos internacionais e te ajudando aí a ter uma visão um pouquinho mais crítica na hora de você fazer aí o gerenciamento do seu portfólio, seja ele em âmbito nacional, mas principalmente com esse viés aqui um pouquinho internacional. Perfeito? Então, como um soco maravilhoso com a retrospectiva do soco matinal, a gente vai voltar lá para 1998. Eu já era vivo, mas nem sei exatamente como que foi esse decorrer lá nessa época, que a gente tinha um grande boom da internet. A internet estava surgindo. Imagina a internet que hoje nós utilizamos e que nem pensamos em nenhum momento ficar sem ela, tanto que quando você vai para aquele local que não tem conexão, você já fica desesperado, não tem mais aquela conexão. Naquela época isso aqui não era muito realidade e estava inflando uma bolha. Qualquer empresa Manuel.com que fosse lançada naquela época já nascia assim, ó, estourando, indo para cima, foguete, estilo foguete ali do Elon Musk, era só botar dinheiro, multiplicava. Isso foi ali mais ou menos de 98 até os anos 2000, que todo mundo começou a ficar com medo, falou, esse bonde aqui tá decolando e eu acho que eu vou ficar com medo. Então a galera tava pegando seu dinheiro ali sofrido, suado, que você levou alguns anos para conseguir, que você tirava daquela famosa renda fixa que ninguém queria, agora era o boom, todo mundo queria só investir em .com e fazer alavancar assustadoramente para ganhar. É aquele famoso FOMO, você fica com medo de não estar na nova tendência, naquela nova modinha do momento. Essa era a famosa bolha da .com. Esse era o mercado que a gente tinha ali em 1998 e foi muito alavancado porque essas empresas que tinham esse DNA voltado aí para a internet estavam recebendo um capital assustador e cada vez mais capital, então cada vez mais inflava ali o valor e não necessariamente isso aqui estava sendo refletido em lucro sólido dentro das companhias, até que nos anos 2000 quem colocou ali uma quantidade substancial e não saiu ou estava muito posicionado e super concentrado nesse setor teve uma dificuldade, porque a bolha estourou e boa parte ali da rentabilidade do setor, principalmente ali de empresas ligadas ao setor de tecnologia, do famoso índice que você já conhece, o Nasdaq, caiu cerca de 80%. E eu sempre uso aqui o exemplo da Amazon, que nessa época ela caiu e que ela levou mais ou menos ali 10 anos para voltar no mesmo patamar de 2000 a 2001, que foi quando ela atingiu o pico e depois teve essa queda aí da bolha de .com. Isso aqui trouxe um sinal devastador para boa parte das economias das pessoas, porque elas confiaram bastante nessa nova tendência que a internet ia se tornar o futuro, e a internet se tornou o futuro. O que eu quero trazer aqui para você é que, apesar de ter inflado ali, a internet realmente, depois de todos esses tempos, a gente compreende que ela se tornou o futuro, tanto que ela é benéfica, como ela foi benéfica e como ela é benéfica ainda e como ela é essencial para o nosso dia a dia. Mas ela fez uma inflagem, ela fez uma correção, porque estava muito esticado os múltiplos e principalmente o valuation, e não necessariamente isso estava sendo refletido em lucro nas empresas. Porque você já sabe, você é um cara aqui que já
tem essa essência ali do nosso professor Raul e você já sabe como identificar. Se uma empresa não tem lucratividade, se você não consegue explicar como aquela empresa está dando lucro, alguma coisa errada pode estar acontecendo. Será que isso aqui é uma pirâmide? Será que isso aqui é um oba-oba no mercado? Será que é algo que eu não consigo explicar e que eu só estou vendo aqui uma tendência irracional, o famoso movimento de manada? Esse é o grande perigo, porque isso gera aí um colapso devastador, como foi aí nessa época do setor de tecnologia voltado ali para as empresas.com, voltado principalmente para a alavancagem ali do setor de internet. Mudou o tempo desde lá, desde os anos 2000 até cá, a gente teve outra crise que foi a crise do subprime, a gente teve Covid e agora a gente chega aqui em 2025, nesse finalzinho aqui de novembro, onde nós estamos gravando esse vídeo aqui, até o momento é que nós não chegamos no dia 25, para um bom entendedor que segue Michael Burry vai saber, deixa essa fofoquinha aí. No momento que a gente está gravando esse vídeo ainda não é dia 25 de novembro, então se acontecer alguma coisa depois que esse vídeo aqui foi lançado, vocês me desculpem aqui, mas pode ser que aconteça aí alguma grande quebradeira, mas até lá isso ainda não aconteceu, por enquanto a gente está ainda com valuation astronômico e a gente vê o tempo passando, mas parece que o enredo é meio parecido. Você vê essa inteligência artificial aqui agora sendo a nova onda do momento, não é mais .com, agora é aí. É a inteligência artificial ali que tá. Então qualquer empresa que esteja ligado e principalmente hoje as grandes 7 magníficas, que é nada mais que Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Tesla e Nvidia. Tesla eu nem sei porque que tá aqui. Até sei, depois eu vou explicar para vocês. Mas tá aqui e tá inflando assustadoramente. Só que aqui eu quero trazer uma ressalva. Apesar da gente ter sinais de similaridade com o que aconteceu lá na .com, essas 7 empresas aqui são empresas hoje que são supervitárias. O que é isso, Manuel? Traduz aí para mim. São empresas que têm caixa, que não tem um endividamento alto, que não está alavancada, ela não está fazendo ali uma inflagem do setor de inteligência artificial com recurso de terceiro. Até utiliza recurso de terceiro, mas boa parte desse recurso é caixa própria, é de geração de riqueza com as próprias companhias, ou seja, boa parte dessas companhias aqui tem um caixa assustador e está conseguindo fazer a alocação. Aqui vai muito mais no sentido de talvez fazendo uma alocação em algo que não vá traduzir no retorno que eles estão esperando ou pela quantidade de dinheiro que está sendo investido, porque aqui a gente está falando de uma enormidade de recursos que está sendo investido só para um setor em específico, tanto que hoje, se você for alocar o seu portfólio no exterior, vai ser muito difícil você não esbarrar com as empresas de tecnologia, ou seja, inteligência artificial. Mesmo que você vá fugir, que você vai para um índice, que você está ali fazendo uma alocação, uma forma ou outra, tanto de forma direta ou indireta, você vai acabar esbarrando pela questão de grandiosidade dessas companhias com relação aos respectivos índices ali que elas fazem participação. Pra você ter uma noção, essa 7 magnífica aqui hoje, ela já representa quase 35%, cerca de 33% ali do peso do S&P 500. E na Nasdaq ali elas já passaram dos 50%. Então a gente já tem aqui um tamanho da grandiosidade dessas companhias e como elas estão aqui meio que carregando toda essa euforia do mercado nas costas dela, porque quando você vai olhar ali talvez o S&P 500, ele deveria não ser S&P 500, ele deveria ali ser S&P 493. Por que 493? Porque se você tira essas 3 aqui, aí sim você tem um SP verdadeiro. Mas basicamente voltando aqui para o nosso assunto de inteligência artificial, que pode ser uma nova bolha com similaridade nas de .com, é que a gente tem aqui uma quantidade inacreditável sendo utilizada só para investimento em inteligência artificial, que é cerca de 300 bi de dólar. Isso aqui, só para você ter uma noção, é o PIB de muitos países. Portugal, Finlândia, entre outros ali, países que toda a riqueza que esses países geram é o que essas empresas estão fazendo em investimento massivo ao longo dos próximos anos. Se você for juntar aqui todo o valor que elas estão programando ou que já estão em processo de investir dentro do setor ali de inteligência artificial das suas respectivas áreas, chega aí nesse total de 300 bilhões. Então a gente tem aqui um combustível dessa corrida e o dinheiro é muito, como eu disse para vocês. A Tesla, que eu tinha falado aqui, por que a Tesla é mais voltada ali para o setor de carros, voltado para o setor elétrico, ela tem ali uma startup voltada para o setor de inteligência artificial, que é a xAI, que o Elon Musk está gastando uma quantia substancial ou que está despendendo o seu
tempo e valor para direcionar para essa nova corrida. A Apple tá gastando aí cerca de 10 bilhões aí para deixar o Siri ali mais ambientado. Talvez existe a possibilidade dela utilizar uma outra plataforma que já está avançada. Dizem que ela pode estar utilizando a Alphabet. Vamos ver como que isso vai ser, mas ela tem um recurso também bem substancial sendo utilizado. A Meta tá gastando aí cerca de 60 bilhões com metaverso e infraestrutura, visto que ela sabe que ela tá meio que para trás, principalmente nessa questão aí, tanto do ChatGPT da OpenAI e do Gemini aí do Google. Então você vê que ela tá meio que para trás, então ela tá investindo em uma outra frente de infraestrutura e também no metaverso que ela já tinha lá desde trás. Google e Microsoft aí investindo 150 bilhões aí em supercomputadores e também data center, focando muito nisso. A Amazon também indo nessa linha ali, só ela tá programada em investir cerca de 100 bilhões de dólares para dominar essa parte de infraestrutura e sustentar todo esse ecossistema. Tanto que o nosso querido Jeff Bezos, depois de 5 anos aí de folga, só ficando ali tranquilão, conseguindo aí manter aquele estilo que ele tem. Deixa aí a fotinha aí, ó, Daniel, deixa a fotinha aí do Jeff Bezos, aquele cara estiloso, o careca mais estiloso aí, o terceiro homem aí mais rico do mundo, vai voltar agora para a operação da Amazon, mas não vai ser para a parte varejista, não vai ser ali diretamente para os setores ali como a AWS, que já traz retorno para a companhia, vai ser para um setor voltado para a inteligência artificial. Ele vai começar a despender o seu tempo para esse novo setor aí e talvez alavancar ou conseguir fazer esse crescimento aí virar realidade. Só que aqui tem uma coisa que as pessoas estão começando agora a se atentar, mas que não estavam se atentando tanto antes, principalmente nos últimos 2 anos aqui. Boa parte desse movimento aqui, ele está circulando em poucas empresas. Ele está meio que tendo ali uma limitação. Vou até mostrar aqui um gráfico que está aparecendo aqui para vocês, que a gente tem alguns grandes players aqui, mas que são limitados, e você começa a ver ali que a circulação de recursos está meio que limitado a poucas companhias, como a OpenAI, como a Microsoft, como a Nvidia ali, como a grande vencedora, que ela basicamente ali acaba sendo a fornecedora de microchips ali, de alta potência. A gente tem a Oracle aqui também, sendo nesse jogo, então você vê que a gente está vendo meio que o dinheiro saindo da mão de uma outra e sendo registrado contabilmente em ambas as instituições. Aqui que mora o perigo. Até o nosso querido Michael Burry, que saiu do mercado, ele quer só paz e sossego, ele já fez a aposta dele. Mas se você quiser saber mais, me segue lá no Instagram, Manuel Neto FA, que eu falei um pouquinho dele aí na última semana, de como que ele está movimentando e como que ele vê essa questão aqui da inteligência artificial. Mas de forma geral, o que está acontecendo? A gente está vendo esse círculo aqui do dinheiro. A Microsoft está injetando bilhões, por exemplo, na OpenAI. A OpenAI vai lá e pega boa parte desse dinheiro e volta para a Microsoft para usar os respectivos servidores da Microsoft, e aí a Microsoft acaba tendo que gastar um pouco desse dinheiro para comprar chips da Nvidia para conseguir sustentar todo o seu ecossistema ali de servidores. E aí a Nvidia, por sua vez, fala: pô, tô vendo que a OpenAI tá se despontando, ou ela tá sendo a galinha de ovos de ouro desse momento, vou investir nela também. E todo mundo utilizando ali também o ecossistema da Oracle, e a Oracle utilizando também a Nvidia e investindo na própria Nvidia também. Então a gente vê ali que um resultado meio que circular. Então cada empresa está registrando receita, mesmo que o dinheiro esteja apenas circulando, porque ele não está efetivamente ali gerando nenhuma riqueza, ele está passando só da mão de um para o outro e cada vez mais inflando os respectivos valores das ações dessas companhias, registrando ali o lucro, mas não é um lucro efetivo, porque é só dinheiro circulando entre a mão e o outro. É como se eu tivesse aqui um dinheiro, tenho uma dívida com o Luiz, eu pago o Luiz tem uma dívida com o Lucão, ele paga o Lucão, aí o Lucão tem uma dívida comigo, aí aquele dinheiro que eu usei para pagar o Luiz, que o Luiz pagou o Lucão, ele tá me pagando. E aí fiz só girar. É o que está acontecendo. Basicamente, é claro, tem um pouquinho mais de complexidade aqui que isso, mas para vocês entenderem, é meio que esse ciclo aqui que está acontecendo. É aquela famosa ilusão de ótica. E dessa vez, o ouro da vez, como eu tinha dito para vocês, antes ali era .com, agora é inteligência artificial. Só que aqui parece que a gente está tendo uma crença que inteligência artificial é a última esperança do mundo, é algo ali que vai trazer um progresso infinito. E aqui eu trago uma ressalva que pode ser que isso aqui seja mesmo verdade, pode ser que assim como foi lá atrás, em 1998, 2000, que a internet era o futuro e depois ela se tornou o futuro, eu acredito aqui que a inteligência artificial é o futuro e ela vai se tornar o futuro. Só que aqui tá vendo esse ciclo de
como que isso aqui está sendo construído e como isso aqui pode se tornar um castelo de areia que pode desmoronar a qualquer momento devido aos riscos que a gente tem aqui. E um dos riscos é o próprio limite que você tem aqui para trabalhar com os dados. Você tem aqui um limite biológico e lógico, porque hoje dentro das estimativas, dentro de dados que a gente tem hoje disponível dentro da internet ou de todo o ecossistema, com essa inteligência artificial, com essa capacidade de fazer o processamento, até 2027 ela vai ter exaurido todas as possibilidades de trabalhar com dados. É claro, fazendo aqui uma previsão que não vai ter nenhum grande aumento substancial de outros dados, mas com o que já tem hoje disponível, ela vai ter sido capaz de fazer todo esse refinamento e ter feito todo esse escaneamento completo desse banco de dados. Então você vai ter ali meio que um data wall, você vai chegar num limite onde você consegue expandir do que está disponível. Aí você vai ter que começar a trabalhar com um banco de dados novo, você vai ter que fazer um banco de dados novo, mas tem hoje disponível, você tem aí um limite com a quantidade de capacidade computacional que existe hoje dentro da inteligência artificial. Então, essa promessa de crescimento infinito, isso aqui é meio que insustentável, porque tá vindo tanto dinheiro, mas será que vai ter todo esse retorno que o mercado está esperando? Esse é um grande perigo, porque historicamente é assim que as bolhas estouram, quando chega no limite e que vê que foi gasto muito dinheiro e que não necessariamente aquilo ali está trazendo um retorno. Só que a gente tem sempre aquela falácia que a galera gosta de falar. Dessa vez é diferente. Será? Será que é diferente? Comenta aí se você é daqueles que falam, Manuel, você tá errado, dessa vez é diferente, não vai explodir nada. Agora é lua, vai subir infinitamente, tem uma correçãozinha ou outra, mas vai voltar a subir assustadoramente. A inteligência artificial é o futuro. Embora as empresas da inteligência artificial ela tenha utilidade real, concordo aqui com você, eu acho que todos aqui concordamos, o Luizão concorda comigo aqui, que a gente tem uma utilidade prática aqui simples em inteligência artificial. Só que também tem semelhanças com o passado que a gente teve lá na .com. Por quê? A gente tem aqui variações astronômicas baseadas em expectativas e não em lucro real. Porque se você for pegar essas empresas, elas não estão gerando lucro real, com exceção daquelas que estão investindo, como Apple, Amazon. Mas pega aí a OpenAI, que é a grande empresa do momento. Ela tem aí um valuation de cerca de 500 bi. Mas você sabe quanto que ela fatura por ano? 200 bi. Ela tá literalmente queimando caixa. Ela é um cash burn ali, literal. É prejuízo atrás de prejuízo, com a expectativa que em algum momento ela vai conseguir fazer a lucratividade. E todo mundo aqui, essas grandes empresas, estão com medo de ficar para trás nessa corrida. Por isso que tá vindo todo esse dinheiro, não sabe mais aonde investir, é tanto caixa que falou, pô, vou correr aqui, porque se eu ficar para trás aqui, eu vou ficar para trás em todo esse processo aí de avanço. Então a gente vê, mas Manuel, e se essas empresas quebrarem? Problema delas, não? Porque se as empresas quebrarem, ou se a gente tiver aqui uma bolha, é um problema todo nosso, porque você já viu como é construído todo o ecossistema de inteligência artificial e principalmente do setor de capital aberto hoje. O SP500, já trouxe aqui o exemplo para você, 33% está só concentrado nessas empresas. Então, se uma delas tropeça, o índice vai cair. E se o índice vai cair, isso aqui gera toda uma avalanche em todo o sistema. Então, vai cair fundos de pensão, vai cair investimento de forma global, vai trazer instabilidade para todo o setor de forma geral, e isso vem respingar até nós aqui no Brasil, que é um país emergente. Quem vai pagar a conta no final das contas vai ser o próprio contribuinte. Por que, Manuel, o próprio contribuinte? Essas empresas, ou esse ecossistema, ele é grande demais para deixar ele cair por si só. E aí vai ter que ter uma injeção de liquidez assustadora. Olhe no sinal do Fed. Ele já começou a reduzir o seu aperto monetário aí para agora, já 1º de dezembro. Já é um sinal que, opa, tá precisando injetar mais dinheiro, tá precisando, ó. É aí que tem aquele perigo. Aí você deve estar se perguntando, Manuel, mas o que eu posso fazer então? Primeiro, antes de eu dar uma solução aqui, você já sabe. Manuel, eu não quero navegar nesse momento aí de incerteza sozinho. Eu já tenho conhecimento ali, ou eu tenho a pressa para ter ali um atendimento de um profissional. Aí vem para a UVP Consultoria, agora a gente está ali com a barreira de entrada de só 300 mil. Só 300 mil, né? A soberba subiu aí. Só 300 mil. Só 300 mil, mas não, mas a gente caiu de 500 para 300. Então já é um grande avanço. A gente já reduziu bastante. Você pode aí se inscrever, vai estar aqui no link aqui abaixo, isso é muito bem-vindo. Mas, para não deixar você aqui sem solução, Manuel só quer trazer solução para quem for para dentro da consultoria? Não, a gente traz uma solução aqui. Prudência, como você sempre soube, como eu sempre gostei de falar aqui, é aquela famosa carteira do Ray Dalio.
é a carteira para qualquer tempo. É você continuar investindo com disciplina. Mesmo pessoas que investiram lá na época da .com, mas que investiram de forma racional, inteligente, que no momento de volatilidade para baixo continuaram comprando, continuaram aportando de forma equilibrada e com constância, conseguiram ter retorno substancial no longo prazo. É a mesma coisa, você tem que resistir àquele pânico, vou vender, vou correr, agora vou deixar tudo em liquidez porque eu tô com medo. Não, você mantém a estratégia. O problema é você entrar nessa tempestade sem estratégia. Se você tem a estratégia, você consegue conduzir aqui da melhor maneira possível. Evitar concentração, então não precisa concentrar, não vai só tudo para Nvidia, não vai tudo só para o setor de inteligência artificial. Diversifica. Tem esse setor? Tem esse setor, ele vai ser um grande vencedor no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Mas tem outras coisas, tem ouro, tem renda fixa, tem investimentos alternativos. Por que não ter criptoativo também? Uma parte pequena do seu patrimônio pode ter também, então faça isso. Não se alavanque. Nesse momento que a gente está passando aí por um turbilhão de dívida no mundo inteiro, não se alavanque seu patrimônio, porque quando você precisar de liquidez, talvez você vai ter que vender os seus ativos no pior momento para cobrir alguma dívida, para cobrir alguma alavancagem que você fez de forma errada, e isso aqui pode ser um tiro no pé, que você vai vender no pior momento, às vezes um ativo que lá no longo prazo ele pode se tornar viável, que ele seja bom, e aí você vende no pior momento e acaba tendo ali um grande desconto. Então tenha cuidado com isso aqui. E não acredite, e aí em promessas fáceis. Tenha sempre a racionalidade do seu lado. Se você tem dificuldade para explicar por que aquela empresa está subindo, é porque você não sabe exatamente como que ela é rentável, qual que é o lucro, qual que é o racional dela. Se você não tem certeza, é melhor você não ter uma exposição nessa companhia, é melhor você entender primeiro para saber se faz sentido ou não. Então faça sempre essa avaliação. E aqui quero trazer dois grandes monstros sagrados aqui do mercado e que eles são tão antagonistas um do outro que nesse momento eles estão concordando. O senhor Warren Buffett, que está quase aposentando, ele ainda não foi embora, e o Michael Burry. Totalmente diferente. Warren Buffett é value invest, Michael Burry é totalmente posicional, gosta de fazer aquelas maluquices agora, mas cada um está convergindo para um racional. Warren Buffett, caixa recorde, está com medo ou não vê nenhuma atratividade no mercado nesse momento de risco-retorno, até fez uma alocação substancial na Alphabet, mas para o caixa que ele tem foi bem pequeno, foi um percentual quase ínfimo. E o Michael Burry aí fazendo a aposta de shortear empresas aí do setor como Nvidia e Palantir aí, que tá com múltiplos bem esticados. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês que é, entre euforia e razão, escolha a razão. Porque mesmo que o passado não seja significativo que vai acontecer no futuro agora, que a bolha de .com vai ser a mesma coisa agora da inteligência artificial, mas tome cuidado, porque o enredo tá muito parecido, a história ali não vai se repetir igual, mas tá rimando, tá com aquele saborzinho assim, ó. Então, tome muito cuidado. E ao mesmo tempo quero trazer aqui para você uma novidade, que é grandes fortunas ou grandes movimentos acontecem também em momentos de crise. Se você está preparado, se seu portfólio está bem posicionado e se você mantém uma estratégia, nada melhor que uma volatilidade na vida para aproveitar. Perfeito? Mais uma vez aí, muito obrigado aqui por sua presença até o final desse vídeo. Fica aqui com o nosso Conexão Capital e a UVP Capital.